my name is Leticia and I am a teacher and the coordinator of the bilingual team here at Dom Bosco Colombo. Queridos pais, queridos alunos, nós decidimos fazer esse vídeo para instruí-los em como ajudar as crianças e os adolescentes nesse processo de bilinguismo, mesmo em tempos de pandemia, onde está todo mundo em casa e as aulas estão sendo online. Nós estamos recebendo inúmeras dúvidas, alguns feedbacks, então a gente reuniu algumas dessas dúvidas, as mais frequentes, e a gente vai responder a elas nesse vídeo. Vamos lá? Para nos auxiliar nas respostas, nós vamos contar com a ajuda da Louise. Ela é especialista em bilinguismo e parceira aqui da nossa escola. A Louise também é mãe, então a gente vai conseguir ter a perspectiva do que é ser mãe de uma criança bilíngue e como os pais podem auxiliar nesse processo. Vamos para a primeira pergunta. Meu filho estuda na escola há algum tempo, porém ele ainda não fala inglês. É normal? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu sou lá do Instagram, @sou.bilingue, e eu tô aqui hoje para responder algumas perguntas dos pais da escola Dom Bosco. Eu sou formada em letras pela UF e eu estudo bilinguismo tem uns 5 anos. Comecei estudando com algumas fonoaudiólogas, observando o meu filho, que era minha cobaia, no desenvolvimento bilinguístico infantil, e lá no meu Instagram eu falo sobre isso. Enfim, vamos lá. Eu já vou responder 4 perguntas de vocês. A primeira é: meu filho estuda na escola há 3 anos e ainda não fala inglês. Isso é normal? Bom, tudo relativo. Primeiro, depende da idade do seu filho, se é uma criança bem pequena, como que ela se adaptou ao inglês na escola. E também depende, assim, ele fala inglês na escola ou você, como pai, só não vê ele falando inglês em casa? Porque às vezes a gente acha que a criança é um dicionário, né? E chega em casa, como que é esse inglês, como que é aquele inglês, como foi a escola? E a gente sabe que as crianças não falam nunca, né, como foi a escola. O meu, então, nunca responde. Então, a gente tem que avaliar isso. Como que é o desenvolvimento na escola do inglês. Se essa criança é atenta, se ela responde, se ela compreende alguns comandos em inglês, se ela conversa, quanto tempo ela fala, né, com os amigos na escola, quanto tempo que ela tem acesso a esse inglês. E o apoio da família, isso é muito importante. A escola e a família tem que andar sempre juntos. Então, assim, vale a pena conversar com a escola para observar como que essa criança é na escola, na sala de aula, com os amiguinhos, com a professora, conversando se ele só fala inglês, se ele só fala português. E aos poucos, se você conseguir conversar, tentar puxar algum assunto nessa língua, seria interessante. Claro que de uma primeira vez é muito difícil a criança responder. Mas se você fizer isso todo dia, qualquer perguntinha que você acha que possa ter na escola, e abrir para a criança responder algumas questões e tal, depois de uns 2, 3 dias, talvez ela comece a responder. Porque ela vai perceber que o ambiente de casa também é ambiente de falar inglês. Não é só na escola. Então, isso é muito importante. Isso mesmo. Eu acho importante a gente pontuar também, Luiz, sobre as fases de aquisição bilíngue. São 5 fases. A primeira delas é chamada de listening, ou seja, é a fase de escutar. A criança está exposta àquela nova língua, porém ela está absorvendo tudo como uma esponjinha e ela ainda não verbaliza. A segunda fase é conhecida como questioning, ou seja, é a fase de perguntar. Nessa fase, a criança demonstra sua curiosidade sobre aquela nova língua. É importante pontuar que nessa fase a criança ainda não verbaliza essa nova língua de aquisição. Ela apenas está curiosa e fazendo inúmeras perguntas. A terceira fase é uma fase muito bonitinha chamada de parrot, ou seja, papagaio. A criança responde aos estímulos, aos vocabulários, às músicas, e ela começa a repetir
tudo aquilo. Ela repete músicas, ela repete vocabulário, porém, ela normalmente não tem o conhecimento sobre aquilo que ela está repetindo. Ela está avançando no processo de aprendizagem, mas ela ainda não tem consciência do significado das palavrinhas que ela está repetindo. A quarta fase é conhecida como code switching, ou seja, é a mistura das duas línguas, a língua materna e a segunda língua de aquisição. No meio de uma frase em português, a criança fala uma palavra em inglês. Isso demonstra que ela está evoluindo nesse processo de aquisição da segunda língua e ela está misturando essas duas línguas inconscientemente. Por fim, a quinta fase é a estruturação de frases, ou seja, ela já começa a ser capaz de estruturar frases e de fato utilizar essa língua. É importante pontuar que nem todas as crianças passam por todas essas fases em ordem. A aquisição de uma segunda língua é um processo bastante particular de cada uma das crianças. Então, voltando para a primeira pergunta, pode ser que seu filho ainda esteja na fase de listening, ou seja, na fase apenas de absorver informação. Por isso que ele não verbaliza ainda tudo aquilo que ele sabe. E como a Louise pontuou, pode ser também que ele apenas não esteja se sentindo confortável em utilizar essa nova língua em casa, pois até então o ambiente onde ele escutava, onde ele falava o inglês ou o espanhol era a escola. Então, é uma fase de adaptação e talvez ele demore um pouquinho até se sentir confortável em falar inglês ou espanhol dentro de casa. Isso me leva para a segunda pergunta. Como que a família pode auxiliar no processo de aquisição de uma segunda língua, mesmo se ninguém falar inglês ou espanhol em casa? Bom, a gente não precisa ser fluente para criar um filho no bilinguismo. E se a gente não sabe e a criança tem a oportunidade de estudar numa escola bilíngue, isso é maravilhoso, a gente consegue incluir algumas coisinhas no cotidiano que ajudam bastante no desenvolvimento dessa outra língua. Bom, músicas são ótimos para adquirir vocabulário, ótimos para a gente, ótimos para as crianças, e traz ludicidade à língua. Não é aquela coisa de vamos lá, fala inglês, senta e fala. Não é assim. Então traz um momento mais de brincadeira, sabe, para a língua. Então é bom para a gente, para eles. Desenhos, filmes, livros, tudo que a gente consiga brincar, assim, trazer um pouquinho disso para outra língua é muito bom. Outras coisas também interessantes são a gente aprender algumas palavrinhas em outra língua, já começar o dia good morning, mesmo que você só fale isso no dia, já vai trazer segurança para a criança. Mas, mesmo assim, se você não souber, não se sentir confortável, vá principalmente para as músicas. Músicas são uma ótima ferramenta para a gente trazer as crianças para perto da gente. Eles adoram música e como eu falei, traz muito vocabulário para a gente, para as crianças. Então, eu acho que esse é o principal passo. Música, desenho, filme e livros. Se você não se sente confortável, não tem problema, mas tem muitos audiobooks por aí, tem muitos canais no YouTube maravilhosos de musiquinhas, de desenhos. A criança no início pode até estranhar, mas a gente tem que persistir. O negócio é consistência e constância. Se a gente mantiver isso, tudo bem. Além disso, os pais podem fazer algumas perguntinhas muito simples para que as crianças se sintam motivadas. Como, por exemplo, como se diz maçã em inglês mesmo? Como que fala por favor? Como que diz a cor vermelho em inglês? São vocabulários, são frases muito simples que as crianças já conhecem e isso vai fazer com que elas se sintam motivadas e vai manter a aprendizagem da língua ativa mesmo em casa. A terceira pergunta é quanto aos adolescentes. É possível que um adolescente se torne bilíngue mesmo já estando mais velho? Bom, eu não vou dar uma aula aqui,
Mas, para responder essa pergunta, eu acho interessante as pessoas saberem que a gente tem um período mais flexível do nosso cérebro, que se chama período crítico, e o nosso cérebro está mais flexível para aprender. E esse período ele se fecha geralmente na puberdade, a partir dos 10, 11 anos. Eu aprendi inglês com 12, quase 13. E o pai dele também, mais ou menos na cidade. E a gente já passou dessa janela do período crítico. Então, sim, a gente vai conseguir aprender inglês. As crianças já têm mais facilidade, o cérebro delas está um pouquinho mais aberto. Mas isso não significa que ninguém nunca vai aprender. Se você quiser aprender uma outra língua com 60 anos, você vai conseguir aprender uma língua com 60 anos. É só você persistir. Então, sim, se você não souber inglês, quiser colocar seu filho numa escola bilíngue, por exemplo, e ele já tem 13, 14 anos, desde que ele tenha um bom tempo de exposição a essa língua, que tenha bons professores, ele vai conseguir. E se você souber alguma coisa de qualquer outra língua, não necessariamente inglês, não importa a idade. O que importa é começar, o que importa é se manter na língua. Então, com certeza, qualquer um com qualquer idade pode ser bilíngue. É muito importante pontuar que os adolescentes têm vínculos afetivos com a segunda língua, como, por exemplo, músicas, séries, até mesmo jogos de videogame. E esses vínculos afetivos, eles tornam a aprendizagem da língua muito mais fácil. A quarta pergunta é quanto às músicas. Muitos pais nos questionam: meu filho ou minha filha cantam as musiquinhas, porém eles não entendem aquilo que eles estão cantando. É normal? Totalmente normal, né? Quantas vezes a gente não canta música, às vezes em português, a gente nem presta atenção na letra, né? No significado. Mas, sim, é normal. O que é interessante é você tentar descobrir qual música é essa e pesquisar na internet a tradução dela. Que aí você pode falar: olha, filhinha, tal palavra significa isso. São essas pequenas coisinhas que mudam o dia das crianças, que abrem muito a janela para elas de outra língua. Então, mesmo que você não saiba, mesmo que ela não saiba o que ela está cantando, tenta procurar, tenta ir atrás e, principalmente, conversa com a escola, fala a musiquinha, conversa com os professores. A escola sempre está aberta para os pais. Então, vamos perguntar, vamos falar: olha, essa musiquinha, o que significa? Em que contexto ela foi cantada? Foi em algum contexto de brincadeira? Porque eu posso fazer em casa essa brincadeira, ela vai sempre lembrar. Então, é normal alguém não saber a letra da música, tudo bem. Mas vamos atrás, vamos pesquisar, vamos tentar nos incluir no bilinguismo, mesmo que a gente não saiba a língua. Tem várias maneiras da gente estar presente nesse momento da vida das crianças, que é muito importante. Então, vamos tentar correr atrás, cantar a musiquinha que a gente não sabe, cantar errado, não tem problema. A criança, de tanto ouvir o certo, ela vai te corrigir. Eu já passei por isso. Ele já me corrigiu algumas vezes. Então, não se preocupa com isso, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido responder bem as perguntas de vocês. Qualquer coisa eu tô lá no meu Instagram. E qualquer coisa você vir aqui no Instagram da escola, que eu tô por aqui também, tá bom? Um beijo! É interessante notar que talvez essa criança esteja na terceira fase de aquisição, ou seja, na fase de parrot, onde ela repete, porém ainda não entende aquilo que ela está repetindo. E isso demonstra que ela está evoluindo nessa aprendizagem. Muito obrigada, Louise, pela sua ajuda. E como ela acabou de pontuar, nós estamos sempre abertos e disponíveis, especialmente no tempo em que estamos passando, para que a gente consiga auxiliar vocês, família, da melhor forma possível. O nosso objetivo é que família e escola estejam sempre de mãos dadas e caminhando juntas. Thanks for watching. I hope to see you soon. Bye!